Apenas aborrecimento há, pois, e não um perigo para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites ao domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. Então, na fascinação, nessas obsessões, a pessoa sabe que está obsediado, ele sabe que ele tem que tomar cuidado, ele sabe que tem que ficar vigilante, ele sabe que ele tem que ficar prudente com aquilo que está fazendo. Na fascinação, a pessoa se entrega, ele vai se deixando levar para aquela situação, ele perde a noção do ridículo, ele perde a noção do perigo e vai se entregando às situações das mais complexas. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão, simples. Então, na fascinação, temos que reverter para a obsessão simples. O primeiro passo que a gente vai dar, que a gente vai conquistar, é se a gente conseguir levar para a obsessão simples. Isso é importante que a gente entenda. Isso porque nem sempre é fácil, dado que, algumas vezes, não seja mesmo impossível. Ou seja, para você tirar uma pessoa da fascinação, isso mesmo, para conduzir essa obsessão para uma obsessão simples, não é fácil, mas também não é impossível. É o caminho de perseverança, é um caminho que vai sendo trabalhado por muito tempo para que a gente consiga esse objetivo final. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete algumas grossas heresias científicas, a pô-lo em dúvidas sobre se não é a ciência que se acha em erro. Seria muito engraçado se não fosse trágico, né? Isso aí que é a frase que a gente costuma dizer. Realmente, existe o perigo, existe a dificuldade, existe as atitudes que nós temos que tomar, existe um conjunto de fatores que nós temos que agir para melhor entendermos a situação que nos é colocada e tomarmos a melhor posição, tomarmos a melhor ação para que consigamos obter a pessoa, fazer com que a pessoa fique esclarecida do problema. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quisilas dos que não partilham da sua admiração. Interessante que a gente vê médiuns, né, que a gente fala assim, olha, não faça isso. Nossa, mas já vem você, como que você é chato. Olha, toma cuidado aqui. Quando a gente está lidando com os espíritos, a gente tem que ter cuidado nesse assunto, nesse tipo de reação que a gente tem, naquela outra reação. E a frase da pessoa? Nossa, como que você é chato. Né? E o Kardec está falando. Se as pessoas estão fascinadas, geralmente têm grande dificuldade em aceitar certos conselhos e determinadas críticas que se faz, deixa ele profundamente aborrecido e irritado. Isso é um fato da obsessão. Isso em todos os níveis da humanidade, tá, gente? Não é só com médium, dentro da reunião mediúnica, não. No meio político, no meio artístico, no meio científico, em todos os meios profissionais, vai ter essa situação aqui. Que a gente pode entender como uma fascinação. A fascinação não quer dizer que a pessoa está totalmente louca. Ele toma atitudes que não são compatíveis com aquilo que se espera de uma pessoa normal. Isso que seria fascinação. Mas ainda está dentro de um limite de normalidade. Não é igual na subjugação que a pessoa sai totalmente do controle, perde totalmente o controle. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo que aspira é que todos se curvem diante de sua palavra. Tem gente que se diz em reencarnação de Jesus Cristo e tem as pessoas que o seguem. Então nós temos que ficar atento para observar os fatos que estão acontecendo, observar os dados que tem aqui nessa parte da obsessão.
requer um bom estudo, uma boa leitura, para que a gente entenda que o médium só vai cair nessa fascinação, nessa situação, se ele se deixar ficar invigilante. Aí as coisas se complicam. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo. E depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quando a sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Então a pessoa escrevia, estava sob a ação de um espírito que estava fascinando ele, dizendo ser alguém, algum nome importante. Kardec faz evocação daquele espírito, ele vem e floreia. Quando ele viu que o Kardec não caía nos engodos dele, ele desistiu e confessou quem ele realmente era, o que ele estava fazendo ali e que tipo de situação ele infligia na pessoa e por que ele estava infligindo. Então nós temos que estar sempre vigilantes para esse confronto. Não é um confronto de degladiar, bater boca, é um confronto de conversar amigavelmente, com muita paciência, com muita prudência, para que o espírito entenda a sua necessidade de autotransformação moral. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não largo. Então, por que eles pegam a pessoa? Porque a pessoa dá margem para que aquilo aconteça, a pessoa se permite aquilo ali acontecer, certo? A pessoa gosta daquela companhia, acredita, fica fascinado com aquelas ideias, né, achando que está sendo um grande inovador, e na realidade está perdido no meio do caminho. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Certo? Quando você começa a mostrar para a pessoa as coisas como são, ele solta essa resposta. É o que veremos. Ou seja, a pessoa não quer ver. Ele continua naquela situação. O Espírito Senhor de si sabe que ele manipula, que ele controla, que ele domina. Ele continua agindo. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos do fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, as dificuldades que nós temos de enfrentar as nossas mazelas íntimas, de enfrentar as nossas dificuldades e de não nos abrir a um processo de renovação íntima, faz com que muitas das vezes os espíritos se afastam de nós e nos deixem sozinhos. Se afastam de nós e nos deixam à mercê de espíritos zombeteiros, de espíritos que vêm nos prejudicar, espíritos que passam a agir contrário a todas as ações e todas as atitudes que nós queiramos fazer para o bem de cada um, para o bem da humanidade. Eles tentam agir sempre de forma contrária. Aquelas pessoas que entram nesse patamar de sintonia, nesse patamar de ação, a gente deixa que eles sigam, já que eles não querem melhorar. E quando é os outros que estão com problema, pode também. No mundo atual, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Tanto pode ser aquele médico que está obsediado, como os outros componentes da equipe que estão sob uma influência ferrenha para tentar derrubar aquele médium. Por isso, todos nós temos que estar vigilantes e sabermos, às vezes, que precisamos de contar com a casa vizinha, com a outra casa, com a AME, para nos dar suporte, para nos dar base para caminharmos. Unidos, teremos mais condições de enfrentar as adversidades. Unidos, teremos mais condições de entender e de estudar, abrir os nossos olhos para entendermos mais a doutrina e nos precaver das tentativas do mal em nos atacar. Para você fazer um cultivo de grande escala, você não consegue fazer sozinho. Você precisará de colaboradores.
Da mesma forma, na reunião mediúnica, você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar com equipe. E essa equipe são seus colaboradores, são os colaboradores do médium, são os colaboradores da casa. E por sermos todos colaboradores do bem, deveremos estar sempre atentos, com o coração aberto, para as possíveis admoestações que venham, para os possíveis elogios que venham. Estamos sempre dispostos a fazer uma autoanálise para melhor agirmos, com melhor prudência, com melhor cuidado, para que, ao longo da nossa existência, estejamos com segurança naquilo que nos propomos a fazer, para a gente poder fazer realmente melhor para aqueles que necessitam dessa desobsessão, inclusive nós.